O negócio vai ficar quente, hein? A quarta dimensão vai pegar fogo, vai pegar fogo. O negócio vai pegar fogo. Quando, Nossa. né, o Rodrigo estava para entrar, pastor Rodrigo, eu já fui derrubado aqui na chegada. Mas o cenário é o cenário de buscarmos o entendimento do desafio desse tempo, ok? Então, você que chegou, quarta dimensão Enoque, o nosso planeta já se fala em 9, 11, 12 dimensões. Né? Então vamos chegar na quarta agora, vamos entrar na quarta com Enoque para entendermos, né, o que foi chamado de tempo e o conceito do eucarionte, o tempo de Deus, para você compreender por que alguém, antes do dilúvio, teve acesso a tudo que aconteceria nos dias atuais, ok? Então, ele, né, caminhou pelo que nós podemos chamar de futuro e teve acesso à ideia de futuro. Mas nós estamos falando aí de certamente mais de 10 mil anos atrás. É muito tempo, tem muito tempo aí em cima desse processo para alguém ter o acesso, ou como a galera gosta de falar aí, o déjà vu. Né? Alguém teve um déjà vu, mas é um déjà vu com muito detalhe, gente. É isso que é surpreendente na obra de Enoque, ok? E nós estamos aqui discorrendo sobre esses assuntos com o meu amigo, né, pastor Rodrigo Oliveira, direto de Zurique. Né? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Shalom a todos. Que bom que a gente está aqui hoje e a gente vai discorrer sobre todos esses fatos acontecidos e que estão acontecendo e que vai acontecer. E a quarta dimensão é algo muito interessante, né, rapaz? A quarta dimensão, ela é onde tudo existe, é onde tudo se faz, onde tudo é preparado para manifestar aqui no nosso plano terreno. Entendamos uma coisa, esse livro de Enoque, mais uma vez, convém que quem está seguindo a gente aqui pela primeira vez, ou a segunda, e não fez lá a maratona, né, na playlist do livro de Enoque, para entender melhor do que a gente está falando e como a gente está falando, convém vocês fazerem isso, né? Esse é o conselho que a gente dá sempre aqui na nossa live sobre Enoque. É um livro tanto polêmico, porque vai de frente a tudo aquilo que foi nos ensinado, né? Foi nos imposto como crença. Então, nós precisamos de ter aí uma flexibilidade, né? No questão do entendimento da palavra de Deus, da revelação divina e da verdade por trás da verdade. Esse aqui é o fato. Então, Enoque vem trazer para nós aqui a verdadeira verdade por trás da verdade. Não é isso, doutor Alex? Na realidade, nós estamos dentro de uma dimensão, né, onde o que parece ser não é, né, Rodrigo? O que parece ser não é, e aquilo que não é está se transformando em realidade. Né? Então, está havendo um grande desdobramento, né? No sentido de enfrentamento de realidade. Nós estamos dentro de um multiverso. Essa que é a grande realidade, e começando a tomar consciência disso. É aonde aqueles que estão chegando até aqui, nesse momento, para acompanhar a live, né, pode ficar boiando, e a gente tem uma necessidade que você retroaja, né, 10 lives atrás e venha acompanhando todo o trabalho que nós estamos fazendo, e se quiser mais, vir para dentro do Viradão já gravado. Né? Teremos um próximo Viradão, né? Já agora no mês de julho, nós estamos num entrave de data, porque no dia 6 de julho a gente vai ter o aniversário da netinha de 1 ano, mais o Alex Bill JR, eu tinha esquecido. Só misericórdia, né? O pessoal ia pegar nas minhas orelhas. Aí eu falei com o pastor Rodrigo, aí depois, 13h20, ele não pode.
ele não vai poder, então está sobrando para mim fazer 13. Agora o domingo 7 tu não consegue não, né, Rodrigo? De manhã, antes da igreja, conseguiria? Eu estava pensando nisso, domingo 7, eu teria que acordar mais cedo, mas é justo, né, para não te atrapalhar muito, né, eu podia acordar às 5 da manhã, para que aí, no caso, seria 10 horas da manhã. Né? Será que seria possível no dia 7? Seria 10 horas da manhã aí. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim. Ok. Eu estava falando do domingo 7. Se você conseguiria o domingo 7. E aí a gente começava às 5 da manhã, tirava todo mundo da cama. Da última vez foi você que foi prejudicado, foi dormir tarde. Agora a gente acorda todo mundo cedo para participar do viradão. O pessoal já toma o viradão com café. Tu consegue? Seria 10 horas da manhã aí, né? 5 da manhã aí, 10 horas aqui. Mas aí nós íamos terminar 10, 11, 12, 13. Então vamos fazer Não, o quê? aí 3 no horas? caso você sai, né? Você sairia, se for o caso, né? E aí eu terminaria. Tá ótimo. Pode ser? Então eu já vou liberar os links já para o pessoal que quer estar com a gente, está no dia 7. E aí eu acordo às 5. Tá bom. Não, tu já senti que tu não gostou muito, não. Então deixa rolando. Eu vou fazendo 13 normal. Tu pensou muito. Eu já te Não, conheço um não. pouco. Não. Não, tu pensou muito, cara. Pensou muito. Não, não. Deixa quieto, já vi que Eu vai dar tô, problema com a eu tava Cris vendo aí, aqui se com alguém a falou alguma pastora coisa aqui, ó. Cris. Não, 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 não. Deixa rolar, deixa rolar. Vamos lá, vamos entrar aí no nosso material aí. Depois vamos lá. Vamos lá. O que que a Esse gente link, tem? esse link público aqui é o mesmo que tá lá no Instagram? Não, aquele babou, cara. Babou. Eu fui derrubado. Babou. Ah, Babou. Eles derrubaram. Fomos derrubados. Tinha que fazer outro. Isso aqui é zerado. Tanto é que eu já estava com mais de 100 pessoas lá. Nós somos só 66. A galera tem que descobrir que nós estamos aqui. A galera é. tem que descobrir que Mas a quando gente está entrar aqui. lá no seu canal, vai ver que você tá ao vivo em outra linha. Ou se Pronto. você quiser botar agora rapidinho lá no teu Instagram, tu reposta e bota lá o link. Quer fazer isso agora aí? Sim. Então, enquanto o Rodrigo, gente, vai fazendo isso, eu vou reatualizar o que a gente estava falando sobre o que aconteceu na França, espero que não caia, né, Reginaldo? Na França, aonde com uma caneta, com uma palavra, alguém dissolveu um parlamento. Está do lado aí, está do lado aí dos acontecimentos, né, do pastor Rodrigo Oliveira, na Suíça. Lembrando que a Suíça ela tem uma tríplice fronteira, né? Alemanha, França e Itália. Né? O pastor Rodrigo está do lado alemão ali, junto da Alemanha. Né? Porém, Genebra está a 5 minutos da França, gente, 5 minutos. 5 minutos. Você sai, já estive lá em território francês, em Mont Blanc, em Chamonix. Né? Ok? Então, observe que ontem na França, né, a monocracia se estabeleceu no discurso da demoniocracia, né? Que é justamente a ideia de que vai haver uma democracia. Né? Então, agora a gente vai chamar de demoniocracia, para ficar mais fácil, né? E a gente até tentar ficar fora dessa situação de tensão. Né? A Ana está falando que não está recebendo a notificação. Ana, você tira o sininho, bota o sininho, porque por vezes eu vou pensar bem, é um problema de atualização da plataforma, né? De atualização da plataforma, ok? Tá certo? Então, você coloque em cima disso aí, por favor. Né? Você tira e põe, todos estão com essa dificuldade, né? Em relação ao sininho. Né? Nós temos aí, de fato, né, uma grande indagação, porque que quando eu
estou em outro canal, a gente bate 1 milhão de visualizações, Reginaldo. E por que que nesse canal as nossas visualizações elas ficam tão retidas? Eu tenho certeza que vocês estão se engajando e compartilhando. Quem aí assistiu às últimas 20 lives aqui do canal e compartilhou essas lives? Coloca aí para mim, por favor, porque eu preciso muito estabelecer uma métrica até para a gente poder abrir um questionamento na plataforma, né? Por que que está acontecendo, né, com o nosso canal, já que se eu falo no Betete, se eu falo em qualquer lugar, né, bate 100, 200, 300, 500, 1 milhão de visualizações, e aqui a gente ainda está nesse efeito do arrasta todo mundo, né? Então a gente está querendo entender isso aí, e eu preciso, para quebrar isso, que você compartilhe os conteúdos aqui do canal, né? Se todo dia você pegar 2 lives nossas e compartilhar, você vai nos ajudar bastante. Coloque lá, né, junto aos seus amigos, seus grupos, ok? Porque nós precisamos ampliar essa nossa base de informação enquanto é tempo, tá bom? Mas vamos lá, Rodrigo, conseguiu botar lá? Conseguiu? Tá colocado. Tá Já certo, tá certo, né? Ok. Então, gente, nós vamos iniciar a leitura com o pastor Rodrigo Oliveira, direto lá da Suíça, ok? Hoje, a impressão minha é que o pastor Rodrigo está com filtro em tela, porque de vez em quando eu olho para ele, eu vejo os olhos dele claro. Eu não sei se é algum efeito, né? Algum efeito que ele está dando, ou se o algoritmo já está querendo mudar a face do Rodrigo. Mas eu estou olhando aqui, tem hora que fica claro, não sei se mais alguém viu isso, tem alguma coisa aí acontecendo com o algoritmo, né? Ele está dando uma valorizada no pastor Rodrigo, né? Deu uma valorizada. Eu sou real, eu não sou híbrido, não. Não, o negócio está sério, cara. Eu estou te olhando agora que fica diferente aí, fica diferente. Mas vamos lá, meu amigo. Por onde a gente começa aí? Nós vamos continuar lendo aqui no capítulo 9 e o versículo 24. Onde estava falando sobre a árvore Está da um vida. pouquinho baixo, hein, Rodrigo? Está um pouquinho baixo, pelo menos para mim. Está baixo? Deixa eu colocar o fone aqui para ver se melhora. Como é que está saindo meu... Oi? Meu som aí agora tá bom? Melhorou, pelo menos eu estou te ouvindo melhor. Melhorou. Pessoal, coloca aí de 1 a 10 aí, como é que tá o meu som aí para vocês? Ficou Tá bom o distante ele som? agora, hein? Obrigado. Ficou distante ele. Vamos lá. Ok. Tá bom, tá bom? Vamos lá. Então tá. Então aqui Enoque é apresentado a árvore da vida pelo anjo do Senhor. E aqui ele diz, no verso 24 e a parte 4, que entre elas havia uma árvore tal que eu jamais tinha sentido o aroma dela, ou quaisquer outras eram como ela. Ela tinha uma fragrância além de todas as fragrâncias, e suas folhas e suas flores e sua madeira jamais secam. E o seu fruto é bom, e seu fruto é como cachos de tâmaras em uma palmeira. E então eu disse: veja, esta bela árvore, bela de se olhar e agradáveis são suas folhas e seus frutos, de aparência muito agradável. Então Miguel, um dos santos
e honrados anjos que estavam comigo e estavam encarregados dela. Respondeu-me e disse: Enoque, por que tu me perguntas com relação à fragrância desta árvore? E por que perguntas para saber? Então eu, Enoque, respondi a ele dizendo: Eu quero saber a respeito de tudo, mas especialmente sobre esta árvore. Interessante que ele estava muito curioso, né, com relação a essa árvore, que ela se destacava, né? Ela era desejável, né? Ela despertava algum interesse muito forte. E ele me respondeu, o anjo: Esta alta montanha que viste, cujo cume é como o trono do Senhor, é o trono aonde o santo e o magnífico, o Senhor da glória, o Rei eterno, se assentará, quando ele descer para visitar a terra para o bem. E esta bela e aromática árvore, e nenhuma criatura de carne tem autoridade para tocá-la, até o grande julgamento, quando ele se vingará sobre tudo e trará todas as coisas para um fim para sempre. Esta será dada aos justos e humildes. Então aqui, pelo visto, o anjo levou ele ao paraíso, né? Onde está lá a árvore guardada, a árvore da vida, e pensa que ela, daquele fruto ali, está reservado para aqueles que forem fiéis e perseverados até o fim. Imagina? Não, isso está na carta em Apocalipse aos anjos, né, de comer da árvore da vida, né, que é justamente o conceito de eternidade e reforça a tese, né, de que o paraíso está entre nós, porém não é visto, né, via percepção por causa do Não. conceito da quarta dimensão, né? Então, na realidade, o paraíso ele estaria no nível da quarta dimensão para nós. Por isso, o CERN vem trabalhando tão forte para estabelecer o acesso através dos portais. Se nós olharmos, Rodrigo, o que acontece com o planeta depois de 8 de abril, né, nós tínhamos um planeta em 8 de abril e outro totalmente diferente depois. Né? Eu lembro que muitas pessoas elas fizeram alguns comentários, né, bastante até agressivos e estúpidos, né, podemos assim dizer, por conta dos acontecimentos do dia 8, né, comendo o mingau quente pelo meio. Né? E agora nós estamos sendo, né, assaltados ou sobressaltados por uma torrente de informações que não cessam. Né? Então, se assumiu a semeadura de nuvens como arma climática, inclusive, né? Projeto Popeye, ok? Agora apareceu na praia americana lá uns bichinhos com 18 metros de comprimento, não sei se tu viu lá, eu botei no bendito do Instagram, né? Aqueles bichos estão totalmente fora do ecossistema deles, né? Eu vi lá alguém tentando explicar o que é o bicho, mas não me convenceu. Aquela explicação colocou ali, eu acho que é fake a explicação, porque no site oficial não há explicação ainda sobre o que são aquelas criaturas. Né? Mas fato é que nós começamos a estabelecer contato com muita coisa que dantes não tínhamos acesso. Né? Isso já mostra a liberação desse conceito da quarta dimensão. Você, inclusive, eu vi uma postagem tua, que tu até me marcou, daquele problema do satélite, identificando aquela mancha escura que sai da Antártida. Também a outra situação que está, né, chamando bastante atenção, porque ninguém vê na terceira dimensão, porém, via satélite se observa que há uma movimentação, um pulso gigante que pega a costa africana e a costa da Europa já chegou até a costa da Europa. Né? E nós estamos com todas essas anomalias acontecendo entre nós. O pior é que nós temos o discurso dos negacionistas.
a narrativa negacionista, né, que justamente quando se estabelece até o contato com o material de Enoque, né, eles ficam estarrecidos e a grande maioria não quer nem estabelecer contato com a informação, entendeu, Rodrigo? Eu creio que esse é o maior desafio desses últimos momentos da humanidade, como humanidade que a gente conhece no planeta. Exatamente. Agora a gente vai ver muitas coisas que já vinha sendo pré-anunciada na televisão, né? Nos filmes, em alguns documentários, né? Uns vai chamar daquela situação lá de conspiração, aquela coisa toda, né? Outros vai negar, outros vão jogar a culpa agora na tecnologia, nos drones, dizendo que supostamente seria hologramas, etc. O fato é que está acontecendo essa movimentação, e aqui na Europa a gente está percebendo muito essa movimentação, pastor. Uma movimentação muito forte, principalmente aqui na Suíça, na questão militar, né? Estão fazendo, reavaliando os bunkers, né? Então a Suíça sempre trabalhou na área preventiva. Eles não esperam acontecer para poder arrumar, não. Eles fazem tudo pronto antes, né? Tanto é que a cada 3 meses aqui, se não me engano, tem um teste da sirene em toda a Suíça, né? De ataque aéreo, bomba e etc. Tudo isso, o pessoal aqui, as pessoas aqui já estão preparadas praticamente, né? Então, isso é muito sério. Agora, sabe o que me incomoda? É que é o pensamento da maioria, né? Da massa, de que isso não é problema meu. É uma situação que está acontecendo sabe, numa dimensão tão longe da minha realidade que não vai me afetar. O que você acha desse pensamento dessas pessoas nessa condição de crença que não, o que está acontecendo de uma forma globalizada não pode atingir ela que mora no bairro aqui próximo, né? Ou que está fazendo o culto dela na igrejinha ali, aquela coisa que Deus vai proteger e não está fazendo nada, né? Não está agindo. O enfrentamento desse tempo é tipo agora, né? Nós já fizemos algumas lives sem nenhuma hiena. Hoje soltaram todas. Né? Já passaram aqui umas 5 hienas aqui mais, olha só. Meu Deus do céu. É muita gente. Ó, já foi a 6ª hiena, né? Ok? Ok, pronto. 6 hienas. Olha só, 6 hienas. Né? Você imagina que hoje é a colheita das hienas. Né? As hienas saíram todas saíram do mato da ignorância. Creem na inércia. Tem razão. Eles saíram do mato da ignorância. Então, veja bem, ignorar é o ponto de partida para você pensar, né, de uma posição de inocente útil que você não vai ser atingido. Né? Eu parto do princípio que ignorar é estar em vulnerabilidade tática, técnica e sem capacidade de movimentação. Então você perde a parte de mobilidade, ok? Então quando você ignora uma ameaça, né, você se torna extremamente vulnerável. Haja visto o sistema autoimune nosso, né, de imunidade. Então ele está ali para quê? Para identificar o patógeno, para identificar o agressor e agir em tempo real. A informação é isso, entendeu, Rodrigo? Então, quando você não tem informação, você já está com teus sensores descalibrados, que é o que está acontecendo na atualidade. Né? Você vê que o evento que a gente vai fazer agora, em 22 de junho, né, lá em São José dos Campos, essa imersão, ela tem o objetivo disso, de calibrar e tomar decisões. Porque também não adianta você calibrar e não tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões. A primeira decisão inteligente é a gente rever a base da construção do nosso pensamento, do sentimento e das atitudes que estamos tendo diante dos desafios que estamos enfrentando.
Você vê que Enoque, né, ele não entrava no terror, ele, pelo contrário, ele ficava ávido por ver, conhecer e descobrir. Observa isso, né? Tudo que a gente viu até aqui, né? Ele é um desbravador e é oferecido a ele, né, o acesso. Por quê? Porque ele está disponível. O texto em Gênesis diz que ele andou com Deus. Né? Então é o único registro bíblico de um homem que andou com Deus e Deus tomou ele para si. Enoque. Ok? E é alguém que recebe, né, e tem acesso a revelações profundas que estão relatadas em vários livros bíblicos, e alguns deles, inclusive, sem citar Enoque, o que é mais interessante. Então, a gente percebe, né, que esse ocultar de Enoque, nesse momento agora, nós temos um desvelar de Enoque. Qual é a grande diferença do que a gente está se propondo aqui, do que eu tenho visto, até pela questão da internet, né? É a capacidade em Deus que estamos buscando de convergir o que está escrito com o momento atual e os textos que nos estão disponíveis, ok? Para nós podermos estabelecer essa correlação em tempo real. Pois é. Bom, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós também não podemos falar muito antes, né, do tempo, porque a gente acaba até criando um bloco aí com relação àquilo que a gente quer fazer. Mas o fato é que nós temos aqui um propósito muito forte em trazer clareza para todos aqueles que querem, né, estar atento. E a gente sabe que não serão todos, né, mas muitos. E graças a Deus que esses estão aqui, né? Verdade ou mentira ou treta? Pode ser tudo isso. Pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser treta. O detalhe é, uma vez que você descobre isso e você não questiona, e você assume o seu próprio conceito premeditado, sem fazer uma análise, uma pesquisa, e você vai continuar sendo um alvo, uma presa fácil. Porque esse é o objetivo do sistema. É fazer com que você não pense, que você não gaste energia, certo? Que você não pense e que alguém vai pensar por você, e quando alguém pensa por você, acontece o que aconteceu, né, no tempo da pandemia. Falou-se que o papel higiênico era um bem essencial e você via gente dando porrada no outro dentro do supermercado por causa de um papel higiênico. E para que serve o papel higiênico? Né? Então, uma coisa tão grotesca, e que o sistema manipulador, ele brinca com a cara das pessoas, brinca com a população, brinca com as pessoas. Mas brinca com quem? Com essas que preferem não acreditar, pagar para ver, só que o preço é muito alto. O preço é muito alto e não vai ter parcela, vai ser cobrado na íntegra e, lamentavelmente, não haverá tempo, gente, para repensar. Deixa eu corroborar aí, Rodrigo. Olha só, pega aí na tua Bíblia, né, o Apocalipse 20. Apocalipse 20. A prisão de Satanás por 1000 anos. Olha o que está escrito aqui, ó, que tem a ver com o que nós já lemos de Enoque e que não está dito aqui. Ó, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo, aqui, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui, por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Aqui, decapitação. Olha só, hein? Ok? Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Olha só onde é que a coisa está indo, né?
Olha onde é que a coisa está indo, ok? Aí observa aqui. E aí ele diz, né? Nem tampouco a imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Aqui. E vieram, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então você vê que já há um posicionamento pré-escrito dos acontecimentos. A questão é justamente colocar as peças para fechar esse entendimento. Porque no momento que você tem o entendimento, o conhecimento, você está pronto para o discernimento. E o que quer se matar é a fé, através da ignorância. Se tem algo que mata a fé, Rodrigo, é a ignorância. Quanto mais você ignora, mais a sua fé é frágil, né? Ela não está fixada na rocha. E aí vai ventar, e vai ventar mesmo, né? Os acontecimentos estão aí para ventar. O nosso povo do Rio Grande do Sul está ventando sobre eles, né? Vai vir mais vento no final de semana aí. As previsões já mudaram em relação à ação climática. Então, né, nós vimos a Áustria debaixo d'água no final de semana, a Espanha debaixo d'água no final de semana, né, e vimos a França perdendo seu parlamento no final de semana. Olha só, quanta coisa está acontecendo. E é muito rápido, né? Tudo está acontecendo muito rápido agora, né? Por vezes eu sinto, né, que eu precisaria ter 36 horas para acompanhar todos os acontecimentos, fazer todas as leituras para ter a compreensão dos acontecimentos. Porque tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido, né? E agora, o que a gente precisa? A gente precisa compreender essa quarta dimensão, porque ela já está sendo apresentada para nós. Os sinais no céu, né, são absurdos e ninguém explica. Você já observou isso? Que ninguém explica. Você não vê uma autoridade pública, você não vê ninguém da ciência se manifestando sobre, ok? O povo está tendo acesso, o povo está falando disso e estão ignorando os acontecimentos. Então, a população, né, ela acaba sofrendo por conta de quê? De não ter a informação da maneira que ela necessita. Né? E a gente ainda tem os garotos perdendo tempo aqui, as hienas, perdendo tempo, vindo para cá para perturbar. Hoje é de bando, hein? Hoje é de bando. Eu já perdi a conta, acho que são 7 ou 8. Me atualiza aí, Reginaldo. Já foram 8 hienas hoje? Só misericórdia. Só misericórdia. Não, deixa. Eles fazem as propagandas para a gente. Usamos eles para fazer a propaganda inversa. Deixa o pau cair a problema é que eles ficam xingando a galera aqui, rapaz. O problema é esse. É só ignorar. Quanto mais ignora, melhor fica. Porque o nosso objetivo aqui é justamente aqueles que é o trigo. Então o joio está aí, deixa eles, porque eles vão lembrar no momento certo, quando as coisas começar a apertar, bater lá na porta dele, né, o pretinho da foice, chegar lá, falar que eu vim buscar e não tem história. E aí vão lembrar da gente, né? Vão lembrar do pastor aqui, vão lembrar do Porto Alegre, vai lembrar do canal do YouTube. Não tem problema, não. Quanto mais não acreditar, melhor ainda. Né? O concorrente, ele não tem essa exigência. Você não precisa de ter fé para poder ir para lá, não. Então, tá tranquilo. Eu quero fazer menção aqui também do número 1, que é meio que profético ainda por cima. Né? Apocalipse 1, no versículo 3, vai dizer o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Certo? O tempo está próximo.
Você está falando dos sinais aqui. Tem 10 anos que eu moro aqui na Suíça, doutor Alex. E o pessoal que está aí, ó, as hienas aí, a galerinha aí que não acredita, são descrentes, né? O que vai acontecer? Essa confusão toda, ela está sendo climática mesmo, né? Essa manipulação toda. Hoje nós já estamos na metade praticamente de junho. Nós passamos maio e junho com chuvas intensas. Chuva, 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 chuva. Vocês já viram que a Alemanha ficou debaixo d'água? Milão ficou debaixo d'água. Milão, gente. Ficou debaixo d'água. Áustria. E os rios aqui são muito rasos. As represas aqui são muito rasas. Então, para acontecer aí um problema gravíssimo, é pouco. Então, a Europa ela tá no olho do furacão. Então, o que acontece? Nós precisamos estar atento a isso aí. Deus, ele vai né? Ele vai nos, vamos dizer assim, né? Ele vai nos ajudar, vai nos salvar, vai. Só que assim, nós precisamos fazer a nossa parte. Tem uma ação que nós precisamos ter para que ele reaja. Então é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo a movimentação, como o senhor já sabe aí, doutor Alex. As coisas estão virando aqui de uma maneira extraordinária. A gente tem tocado pessoas aqui de uma forma extraordinária. E então eu vejo isso, sabe? Esse avivar, esse alerta, esse abrir dos olhos né? Dos que de fato querem, os que não querem, não tem problema, entendeu? E será como os dias de Noé, como está escrito. Eu acredito nisso, independente do que for, do meu ceticismo, que eu também sou um cara muito cético. Eu não sou de acreditar em qualquer coisa, não é. Sabe, gente? Eu sou muito cético. Pastor Alex esteve comigo aqui na minha casa, entendeu? Não é o fato de eu ser pastor também que eu tenho que ficar andando, viajando aí na maionese, como muitos aí. Eu gosto de entender o porquê que eu aperto o interruptor e a lâmpada acende. Entende? Então, tudo na Sagrada Escritura tem um porquê. Agora, o que mais me chama a atenção é vocês não questionarem o porquê que esse bendito livro de Enoque tá tão em ênfase hoje, agora. Você viu que lá no Egito foi descoberto um sarcófago um sarcófago de granito de mais de 60 toneladas? Que homem, que ferramenta que consegue levantar 60 toneladas, doutor Alex? A monstruosidade daquele material e de tanto tempo atrás. Será que isso não é motivo para a gente parar um pouquinho e começar a pensar que existe muito mais coisas que a gente não sabe, não conhece, que não permitiram chegar até nós, do que a gente ficar gastando energia com relação a tudo que está acontecendo? Entendeu? Então, os haters aí, não tem problema nenhum. Isso aí já é um problema deles. Agora, vocês que estão focados, já sabem onde é que nós vamos encontrar. Aqui, nós estamos em alto mar. Tem peixe de toda espécie. Só que tem aquele selecionado que vai com a gente lá para a página privada. Por isso que a gente tem o Viradão, por isso que o Dr. Alex tem aí, né, o canal dele de assinatura, que não é para todo mundo. Né? Ok. Então, que não tem Vamos lá? conhecimento é isso. Vamos avançar que o tempo urge. O tempo urge. Olha, eu fico muito interessado nesse aspecto de Enoque aqui, quando ele fala sobre a árvore da vida aqui. Por quê? Porque todos nós, desde que conhecemos a história de Adão e Eva, ficamos curiosos para saber que fruto que é, né? Que fruto, que árvore é essa? Que coisa é essa que chegou a encher os olhos de Adão e Eva, de Eva? Obviamente, Adão foi lá e ficou impressionado, mas o fato é que existe. O fato é que é contextualizado aqui de uma maneira muito clara. Então, eu acredito nisso. Vamos lá, vou continuar lendo aqui. Do seu fruto será dada a vida aos escolhidos.
Aí você não consegue dar dar um stop, me fala? Na mensagem do Alex aí? Oi? Aí, aí você não consegue dar stop na mensagem? Das mensagens? Qual mensagem? Aí no chat? Ah, tá. Eu já perdi a conta das hienas aqui. Eu já perdi a conta. Agora tu já tá querendo botar isso no curral? Eu quero botar isso no curral. Não, Olha aqui, ó. aqui, olha só. Não, negócio hoje, o negócio só rindo, cara, só rindo. Então pronto. Não, mas tu vê que essa é a galera que o pai e a mãe estão pagando a internet para eles, né? É, Essa galera hoje aí deve ser da escola, deve ser uma turma de esse aí é os 30 que da deram sorte escola, na vida, né? Esse aí é os que deram que sorte na pai e vida. mãe tá pagando, ó, pai e mãe tá pagando. Ó, mas fiquem tranquilos, ó, todos que estão indo lá para o curral, depois a equipe levanta vocês por região. Fica sossegadinho, tá bom? E aí, se tiver papai e mamãe, vão ser chamados para conversar lá no Bendita Cadeira Preta, para poder se explicar por que você está agindo. Se é você mesmo, é você que vai explicar por isso. Então fique tranquilo, né? É. Todo mundo que vai para lá vai ser e está sendo rastreado, tá, Rodrigo? Porque hoje é Muito crime bem. digital, né? Até os xingamentos que eles estão colocando aí é crime digital. Eu já sou protegido pelo Estatuto do Idoso. Só a misericórdia, mas é com ele mesmo. Eu estou afim de passear na Europa com o dinheiro deles. Vai ser bom. É isso Vai mesmo. ser bom. Aí é que vão me xingar mesmo, que aí vão bancar para a gente poder passear. E se por acaso estão usando, né, um ID de um produto roubado, aí é que vai ser top, hein? Aí é top. Aí a coisa vai tomar um vulto absurdo. Mas é com ele mesmo. Vamos lá, deixa com Então, vai ele. lá. Né? Deixa eu já Então, jogar lá para a rejubilar, equipe poder já olhar aqui. Ó. Deixa eu pegar. O gozador já foi. Né? bota o grande de lado. Deixa eu ver a menina. Tem uma menina aqui também que ela estava de gracinha. Aí, ó. Ah, cadê a menina? Cara, a menina correu. Olha, ela correu. Eu ia pegar a garota também, gente. Olha, ela correu. Cadê a Ah, deve ser menina? aquela do. Alguém expulsou o Cadê? demônio Cara, a dela, ela menina voltou. correu, Rodrigo. Olha, ela correu. Meu Deus. Ah, deixa eu ver ela aqui. É, correu. Correu. Essa foi inteligente, hein? Porque a outra agora já vai cair lá para ser acompanhada. Vamos lá. Diga, filhão. Vamos lá. Tá bom. Então vamos lá. Então se rejubilaram com alegria e serão estabelecidos todos num lugar santo. Cada um observará a sua fragrância para os seus ossos e viverão uma longa vida na terra, tal como seus pais viveram. E em seus dias nenhuma tristeza ou sofrimento e trabalho pesado e punição os tocará. Foi o que eu li agora, tu viu? Eles vão fazer parte do reino do milênio. Exatamente. Então eu bendisse ao Rei da Glória, ó Rei eterno, porque preparou tais coisas para homens justos e as criou e disse que eram para serem dadas a eles. E daí eu fui para o meio da terra e eu vi um lugar abençoado, bem irrigado, no qual haviam ramos que continuavam vivendo e brotando de uma árvore que tinha sido cortada. Olha só. E lá vi a montanha sagrada, e sobre a montanha, para o leste dela, havia água, e ela fluía em direção ao sul. E vi na direção leste outra montanha, que era da mesma altura, e entre elas havia um vale profundo e estreito, e nele fluía uma corrente perto da montanha. E para oeste desta estava outra montanha que era mais baixa, e que ela era de pouca elevação. E sob ela havia um vale
entre elas. E havia outros vales profundos e secos, na extremidade das 3 montanhas. E todos os vales eram profundos e estreitos, de rocha dura, e árvores tinham sido plantadas nela. Rapaz, esse texto aqui me dá alusão ali de Jerusalém, os 3 montes lá em Jerusalém, do Tolex, que é o monte, né, o monte ali onde tem o Domo da Rocha, o Monte das Oliveiras e o Monte Corpus, né, que representa Jesus, Espírito Santo e o Eterno. E no meio deles 3 ali é um vale, rapaz. É um vale. Hoje lá tem um cemitério, né? É o cemitério que está entre aquele vale ali. E acredito que ali seja onde Davi escreveu sobre o Vale da Sombra da Morte, né? Que ali é um cemitério a céu aberto. Continuando aqui, e todos os vales eram profundos e estreitos, de rocha dura, e árvores tinham sido plantadas neles. E eu me maravilhei com a rocha, e me maravilhei com o vale. E eu me maravilhei muito. Então eu disse: qual é o objetivo dessa terra abençoada, que é inteiramente cheia de árvores, e deste amaldiçoado vale no meio delas? Olha, tem alguma coisa a ver, né? Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu-me e disse: este vale amaldiçoado é para aqueles que são malditos para sempre. Aqui serão juntados todos os que falam com suas bocas contra o Senhor. Olha, então nós já podemos, na minha live, né, para as hienas, chamar do Vale das Hienas, o Vale das Maldições. Vale da... Aí. Já temos uma pregação boa aí, o Vale das Maldições. Aí. Vale das Maldições. Terra das Hienas. Terra das Hienas é o Vale das Maldições. E nos últimos dias haverá o espetáculo do julgamento justo sobre eles, na presença dos justos para sempre. Pois aqui o cheio de misericórdia bendirá o Senhor da glória, o Rei eterno. Nos dias do julgamento deles, eles os bendirão, por causa da sua misericórdia, de acordo com a sua herança que lhes preparou. Então eu mesmo bendisse ao Senhor da glória. Eu dirigi-me a ele e lembrei-me sua majestade, como era conveniente. E daí eu fui na direção leste para o meio da montanha do deserto, e eu vi somente deserto, mas estava cheio de árvores desta semente, e água jorrava sobre ele de cima. A torrente que fluía na direção noroeste parecia copiosa, e de todos os lados subiam borrifos e névoa. E fui para o outro lugar, longe do deserto, e me aproximei para o leste dessa montanha. E ali vi a árvore do julgamento, especialmente vasos de fragrâncias de incenso e mirra, e as árvores não eram semelhantes. E acima delas, acima das montanhas do leste, e não muito longe, vi outro lugar, vales de águas como aquela que não se acaba. E vi uma bela árvore, e a sua fragrância era como aquela da resina da aroeira. E nos lados desses vales eu vi canela aromática. E para além destes vales, fui na direção do leste, e vi outra montanha, nas quais haviam árvores, e ali fluía água. E fluía dela, por assim dizer, um néctar, cujo nome é Estaroque e Galbano. E além desta montanha, vi outra montanha, e nela havia árvores de aloés,
E aquelas árvores estavam cheias de um fruto, que é uma amêndoa, e é duro. E quando apanhava este fruto, exalava um cheiro melhor que qualquer outra fragrância. E depois dessas fragrâncias, para o norte, quando olhei sobre as montanhas, vi 7 montanhas cheias de excelente nardo, e árvores aromáticas, e canela e pimenta. Daí passei sobre os cumes dessas montanhas para um lugar. Daí passei sobre os cumes. Como é que ele passa sobre os cumes, doutor Alex? Na realidade, você vê que nós temos ele sendo transportado, né? Nós já falamos nisso numa das lives, né? Fica muito claro, né? Que ele está sendo transportado e ele está tendo acesso à informação de uma maneira diferenciada, né? E está sendo esclarecido para ele, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui nas cartas aos anjos, né? A primeira, que é colocada lá em Éfeso, fala sobre a árvore da vida, né? A segunda, de Esmirna, né? Fala sobre o dano da segunda morte, que não terá o dano da segunda morte. A carta de Pérgamo, né? Ela fala sobre a pedra branca com nome novo, processo do nome novo, né? A carta de Tiatira, ele vai falar, né, sobre que vão gerir as nações, ok? Vão administrar nações. A carta de Sardes, ele vai dizer, deixa eu ver aqui, Sardes, como é que ele termina? O vencedor vai vestido vestes brancas, o nome, né? Do livro da vida, e o nome dele vai ser confessado diante de Deus e dos anjos, ok? E Filadélfia, ele termina dizendo que vai estar, né? Aqui, o vencedor, coluna no santuário de Deus, sacerdote, ó, gravará o nome, no nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, que você está colocando aí. E, por final, em Laodiceia, vai sentar-se junto com ele no trono, né? Porque eu venci e ele vai ter vencido também, né? Processo também. Agora, aí nós vemos que em Ezequiel, ali, a partir do 37, nós vemos nitidamente essa guerra que está sendo premeditada aí, né? Ok. Vamos lá. Posso continuar? Pode. Gente, tranquilizar vocês que há uma ferramenta aqui direta, por nós sermos produtores de conteúdo, e eu estou informando para eles diretamente, todos eles agora. Todos que entrarem estão indo lá naquela direção. Tá certo? Ó, vai mais um agora também, ó. A ferramenta é direto do próprio YouTube. Vocês têm que ter paciência, né? Porque faz parte, né? Aqui a gente vai ter que caminhar com isso até que o volume de informação, né, já esteja lá, e aí o nível de barreira do algoritmo seja maior para a entrada deles. Mas todos eles estão sendo informados ao YouTube. Então fiquem tranquilos. Tá bom? Vamos lá então? Maravilha. E depois dessas fragrâncias, para o norte, quando olhei sobre as montanhas, vi as montanhas, excelentes árvores aromáticas de canela e pimenta. Amém. Daí passei sobre o cume das montanhas para um lugar longínquo, no leste, e passei sobre o mar vermelho, e fui para longe dele, e passei sobre o anjo Zotiel. E eu cheguei ao jardim da justiça, e vi, além daquelas árvores, muitas grandes árvores que ali cresciam, com um cheiro doce, grandes, muito belas e gloriosas,
as árvores da sabedoria, das quais comem e têm grande sabedoria. E é como alfarrobeira, e seus frutos são como os cachos de uva da vinha, muito bonitos. E a fragrância dessas árvores espalham-se por uma grande área. E eu disse: esta árvore é bela, quão bela e atraente é a sua aparência. E o anjo Rafael, que estava comigo, me respondeu: esta é a árvore da sabedoria, da qual teu velho pai e tua idosa mãe, que foram antes de ti, comeram e aprenderam sabedoria, e seus olhos foram abertos e souberam que estavam nus. Que forte, hein, rapaz? Muito forte, hein? Muito forte. Você vê que diretamente ele está no Éden, né? Ele está tendo Diretamente ele acesso está. aí ao paraíso, né? E está tendo contato, né? E está sendo explicado, né? Está sendo explicado. E aí reforça aquela tese, né, Rodrigo? Se esse material estivesse disponível desde sempre lá atrás, muitas Ah, distorções teriam sido evitadas, né? com Nós certeza. teríamos uma compreensão maior do contexto e o nível de estudo estaria mais aprofundado por conta justamente do detalhamento. Você vê que é um livro com mais detalhamento de informação, né? Muito detalhe, né? Ele vai trazendo Sim, os detalhes da informação de uma maneira que nenhum outro livro trouxe para a compreensão do todo, né? Você vê que ele vai se encaixando, e quem já leu a Bíblia de capa a capa, né? Ele vai encaixando todos os halos bíblicos, verdade. entendeu? E você vê que aqui tudo que está sendo revelado, tudo que está sendo mostrado para ele é numa dimensão terrestre, não é no espaço, não é na atmosfera, lá fora, não é é em um lugar, num lugar na Terra, um ambiente onde né, dimensões realmente é, é, existentes, né? Isso é fato. Muito interessante isso aqui, rapaz. E, por entender isso, foram expulsos do jardim. E dali eu fui para os confins da terra, ó, e vi ali grandes animais, cada um diferente do outro, e também pássaros que diferiam na aparência e beleza e canto, cada um diferente do outro. E para leste desses animais, vi os confins da terra, aonde os céus se apoiam, e os portais dos céus abertos. E eu vi como as estrelas do céu surgem, e contei os portais dos quais elas provêm. Aí E escrevi. agora vamos parar, porque aí Vamos. já está falando dos acessos, né? Você vê que, inclusive, né, ele vai falar da onde e como elas estão surgindo, né? E como elas acessam a nossa dimensão. Gente, alguém está falando de portal há milhares de anos atrás, falando de acessos. Nós estamos falando de acessos, que é o que vem se buscando, né, no nível planetário, a própria questão do CERN, ok? E todas as pesquisas que estão em curso, desde lá do Tesla até os dias atuais, vem se buscando estabelecer esse contato. Quando a gente olha as pirâmides, as construções que estão espalhadas pelo planeta, algumas funcionam como verdadeiras antenas e alinhamentos planetários. Então, tudo isso só reforça a questão de que temos vários portais. Nós temos uma cidade aqui no Rio de Janeiro, Rodrigo, que é Mendes, e nessa cidade, né, abrem-se portais no céu. Eu vi, ninguém me contou, eu vi, tá certo? Se abrindo no céu.
ok? Então, nós temos na Serra do Mar, na altura de Mangaratiba também, foi construído um grande portal numa área específica, para justamente se fazer invocações, ok? Então, isso nós temos na Serra dos Veadeiros, não, aquela parte ali de Brasília, eu acho que é o Vale do Sol, o nomezinho, Vale do Sol, tem um vale, tem uma área ali em Brasília que também, tá certo? Ela é usada como portal para invocações ali no Planalto Central. Quem sabe o nomezinho? Reginaldo sabe o nomezinho ali de Brasília, daquela área de Brasília? Obrigado, Antônio. Obrigado aí pela receita do própolis. Aqui a Vamos alergia nós come então? solto. Vamos lá avançar? Vê se já foi removido, já, Reginaldo, já foi removido. Ah, Foi Reginaldo tá removido. parecendo o caça-fantasma, sabe? Lembra do caça-fantasma? Ah, Só caçando dinheiro. aqui a gente estava comemorando 3 lives sem hiena, cara. Elas vieram todas. Hoje é o dia, né? Delas sair do barro. Então vamos lá, presta bem atenção aqui, né? Esse aqui ele deixa bem claro com relação a esses acessos aos portais. Ignorar isso é ignorância, né? Ignorar essa verdade é ignorância, né? Mas não é ignorância de conhecimento, não, é ignorância de ignorante, né? Então vamos lá. E eu vi como as estrelas do céu surgem, e contei os portais das quais elas provêm, e escrevi todas as suas saídas, para cada uma delas individualmente, de acordo com os seus números, os seus nomes, de acordo com as suas constelações. Seus nomes de acordo com as suas constelações. Não esquece disso. Suas posições, seus horários e seus meses, como o anjo Uriel, que estava comigo, me mostrou. E ele me mostrou todas as coisas e as escreveu, e também escreveu para mim seus nomes, e suas leis e suas finalidades. E de lá fui na direção norte, até os confins da terra, e lá eu vi um grande e glorioso prodígio nos confins de toda a terra. Será que isso tem alguma coisa a ver com a Antártida, doutor Alex? Aí já está falando do Polo Norte, né? E já tem aí a ideia do que existe além de, né? E você vai ver que no discurso, né? No andar do livro, isso vai ficando muito claro, né? Porque é muito interessante que esse primeiro livro de Enoque, né? Ele é uma única narrativa, né? Que é o desvelar agora do planeta, das relações agora dos anjos caídos e também Aham. da relação dos homens com a própria espiritualidade, entendeu, Rodrigo? Eu diria que ele funciona como um verdadeiro manual para a compreensão de tudo que veio depois dele, né? Porque se você olhar quando a gente tem acesso ao Pentateuco, né, ele está baseado em vários conceitos do livro de Enoque. Quando você vai olhar os profetas, né, também. Quando você vai olhar o próprio evangelho, é feito alusão a. E quando nós vamos para as cartas apostólicas e Apocalipse também. Então você vê que ele funciona como se fosse uma linha mestre, ok? Dando para a gente o direcionamento de como Sim. essas informações elas devem ser encaixadas. É muito interessante isso, muito interessante. Então vamos lá. E de lá fui na direção dos confins da terra, e lá vi uma grande e gloriosos prodígios nos confins de toda a terra. E ali eu vi 3 portais. Olha o que ele disse.
eu vi 3 portais dos céus. 3 portais dos céus. Através de cada um deles sopram ventos norte. Quando sopram a frio, granizo, geada, neve, névoa e chuva. Agora tu vai amar. Laninha entrou em cena a partir de 1º de junho. Olha aí. Olha. E ela vem da parte norte. Ok? Exatamente. E a Laninha é uma entidade climática. É uma entidade climática, né, doutor Alex? Sim, e trazendo agora a mini era do gelo para setembro, né? Você vê que nós temos previsões aí para vocês, né? A partir agora de 2025, de temperaturas podendo chegar a 40 e 50 negativo. Já pensou, pá? No Brasil se fala em 25 negativo. Várias áreas aqui vão nevar, inclusive que não nevam, né? Como é o caso do nosso centro-oeste, como é o caso do nosso norte e nordeste. Então você imagina o que está por vir. Isso é agora, né? A partir de setembro. E aí a pergunta é se alguém vai pedir o meu Pix para colocar lá a oferta, porque o velhinho avisou. Meu Deus! Porque Não, essa galera aí não tem noção, não. abençoar é difícil. Rapaz, Abençoar é para nós aqui, O Antônio, me dá um help aí, bota o zap nosso aí, para o pessoal que quer se inscrever, né? Tanto na questão do Viradão, quanto na questão do encontro de São José dos Campos, né? O zap é o 21, 995 31 34 49. O zap é o 21 995 31 34 49. Zap 21 995 31 34 49. E aí você entra a lista de transmissão, né? Vale do Amanhecer, obrigado aí a turma do Cavalo. É isso, Vale do Amanhecer, mandou bem, é isso aí. São praticados ali, né? Informações que vão, né, mudar direto como acontece na Suíça, né? Inclusive, né, na oferta e sacrifício. E na cidade de Zurique, onde está o pastor Rodrigo, elas fizeram o ritual, Rodrigo, aí, que foi feito, que eles colocaram, né, uma pirâmide, um boneco em cima e está com fogo. é um boneco aqui gigante, né? Ele, na realidade, isso aí é uma cultura pagã, Pagã. né? Ele anuncia o fim do inverno e profetiza o quanto tempo será o verão. Só que esse ano aqui não deu para ele não. Não deu para ele não, porque choveu muito, 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 e além de muita chuva, deu vento. Então era impossível permitir que ele continuasse queimando. Na cabeça desse boneco, eles colocam um explosivo, né? Está escutando? Ele Tô coloca um interessante. explosivo Você na falou então cabeça que desse ele não boneco. queimou e a cabeça ainda sobrou lá? Eles não permitiram, apagaram o fogo, não permitiram, removeram ele. Esse ano não foi finalizado, não foi executada essa festa. Gente, É, tu vou manda esse ficar com um material negócio para mim, Rodrigo. diferente Manda aqui. para mim. Vou mandar para você aí. Esse é um material interessante, hein? Muito interessante isso, gente. Muito interessante. E, Até porque você vê, quando foi vinculado para nós aqui no Ocidente, né, botaram começando a queimar, mas não mostraram isso a interrupção do ritual. Quer dizer que o ritual foi interrompido.
foi interrompido. Deu vento de mais de 80, 90 quilômetros por hora. Era impossível. E eu poderia incendiar, porque tinha muita palha, feno, Isso. né? É como se fosse festa de colheita e aquela coisa toda. Então, vem muita gente. São mais de 10 mil pessoas, né, circulando, movimentando ali o dia inteiro. Então, havia um risco muito grande. Então, não foi executado, não foi feita essa festa. Para o ano passado ou retrasado, salvo se eu estou enganado, levaram para uma cidade chamada Ur. E lá nesse local onde é que eles colocaram, fizeram a queima desse boneco, ali sim foi um ritual muito forte. Porque o nome dessa gruta lá é chamada Boca do Inferno, certo? E nesse ano ia ser feito em Zurique, que não aconteceu. Pô, tu manda para mim, Rodrigo. Eu quero ver essa parada toda, cara. Isso é muito Eu vou mandar interessante. para você. Então, esse ano eles foram macetados aí. Foram. Quer ver rapidinho aqui para o pessoal aqui, de primeira mão, que o pessoal tá vendo aqui, ó. Olha só. O pessoal consegue ver aí? Olha como é que é feito o boneco. É um boneco assim. E, e ele queima dessa forma. Eles lançam uma flecha incendiária. Não, ele vai queimando de baixo para cima. Tá vendo? Ó? A cabeça do bicho. Vai queimando de baixo para cima. Funciona assim, quer ver? Pronto, tá aqui, ó. Aí fica passando os cavaleiros em volta, né? Fica em volta os cavaleiros. E aí o fogo vai subindo, sobe no corpo dele aqui, até chegar aqui a cabeça. E o tempo da cabeça estourar equivale a, né, a longanimidade do verão, A certo? prosperidade que ele vai trazer. Exatamente. Um verão bom, um verão profícuo, mais ou menos isso, ó. Eu vou mandar para você tudo isso, tá vendo? Você pode até fazer uma postagem, Rodrigo, lá no Olha Instagram. aí. Faz uma postagem no Instagram e aí me marca lá, entendeu? Um collab sobre isso, né? E aí Muito tu bom. bota, né, o questionamento. Dessa vez não deu. Dessa vez não deu. Aí, isso aí. Isso aí. Levanta mais dados sobre isso, que eu queria fazer uma live só sobre esse bichinho, cara. A gente entender quando ele começa, o que ele significa para o pessoal da Suíça, porque em Zurique é o centro financeiro, né? Hoje é o centro É, financeiro global, né? E aí, e se aqui deu ruim, significa que economicamente nós vamos ter problemas. é um prenúncio de muita coisa, tá? É um prenúncio de muita coisa. É por isso que eu tô falando para vocês, gente. Faz os planos, entrega na mão de Deus, mas o que precisa ser feito para prevenção, faça. Faça, porque já saiu aqui no jornal, já é matéria. O governo já está, né, colocou como se fosse uma obrigatoriedade. As casas que têm bunker, né, a maioria das casas aqui, a Suíça tem bunker para toda a população, não é só para alguns, não. É para todos. Na casa, eu te mostrei, a gente só não fez uma live. Aonde eu moro aqui, se der qualquer coisa, todo mundo vai para baixo. Tem lá as portas, tem filtro de ar lá dentro. Dá para a gente ficar ali debaixo ali uns 5 anos sem problema nenhum. Então, por que será, doutor Alex, que a Suíça tem bunker para todo lado? Será porque que a Suíça tem todo o armamento dela debaixo das montanhas, da terra? Por que será que existe uma cidade, né, uma outra cidade debaixo da terra, na Suíça? Será por quê? Eles sabem de muita coisa. Eles trabalham na preventiva. Né? Então, a Não, e nós inteligência estamos deles aqui é falando muito forte. num processo, né, Rodrigo, de menos de 100 anos. Né?
Menos de 100 anos. E Menos outro de 100 anos. detalhe, doutor Alex, outro detalhe. A Suíça, ela é extremamente temente a Deus. A Suíça é extremamente temente a Deus e extremamente protetora do povo de Israel. Certo? Então aqui eles têm uma cidade própria. Eu cheguei, eu acho que te mostrar. Quando a gente vai subindo para minha casa, tem um bairro que é só deles, médico deles, escola deles, eles têm a vida deles dentro da própria Suíça. Tem os bancos deles, são os milionários, bilhardários aqui. Então, assim, tem tudo a ver. Só que há uma guerra muito forte, porque os três poderes aqui atuam de forma muito poderosa, que é o político, financeiro e religioso. Entendeu? A gente está no berço da reforma protestante, rapaz. Na terra de Calvino, né? Ué, né? Então, o pessoal fica pensando que a gente está aí de historinha de gente. Meu Deus do céu, não, muito sangue que rolou, foi muita gente morta para que houvesse essa vida da palavra, né? Você chega aqui, tem simbolismo para todo lado, e olhar isso tudo e não questionar. Enquanto isso, né, os que se dizem filhos da luz, entendidos, estão mais perdidos que seguem o tiroteio, e os filhos das trevas estão fazendo o quê? Se preparando para tomar posse, para invadir e tomar posse. Então a É gente precisa uma levantar a coisa, bandeira Rodrigo, mesmo de Cristo. que me chamou muita atenção, gente. A gente já está chegando aqui ao final. Lá em Luzerna, aquele Nephilim, né, que estava que é colocado naquela bendita ponte. Lembra da ponte lá em Lembro? Luzerna? Então, que tem um Nephilim ali conversando com o ser humano, Sim. né? Então você vê, aquele Nephilim ali, né? Ele já mostra para gente ali, e detalhe, tanto a vestimenta do Nephilim quanto do ser humano, né, remonta à Idade Média. Né? O dia que você estiver por lá, você dê uma olhadinha nisso com carinho, né? E veja o nome daquele Nephilim, ok? Porque ali em Luzerna, Luzerna fica para o lado da Itália, não é isso? A Itália ali? É o cantão da Itália? É... Não, não é França? cantão da Itália. É França? cantão alemão mesmo, é alemão. É alemão ainda? É alemão? É Ainda muito é alemão. interessante aquele Nephilim ali, aquela ponte, né? Porque ela conta uma história, né? Ela conta uma história ali. E aquela história tem aquele bendito Nephilim ali conversando com o ser humano. Sim, sim, sim. Luzerna, se você lembra que a gente passou na ponte, mas do outro lado, onde a gente estava visitando ali ó, aquela ponte dos barcos, onde os barcos estavam parados, na estação, lembra que eu falei aqui, ó, aqui é um portal, todo tamanho, né, que dá de frente ao lago Sim, e dá de frente a toda uma movimentação da estação central de Luzerna. entendi. Então tem um portal e ele é de três portais, na realidade, né? Ele são três pilares. Então, Lucerna é muito, muito, muito. Tem muita coisa ali oculta, Não, né? e é lá que está a igreja de Calvino, não é isso? Calvino, a igreja de Calvino está em Genebra. Genebra. Aquela igreja que a Genebra. gente visitou, de quem era? Porque alguém falou que ela era uma igreja representativa na história Então, deles. aquele cantão ali, ele é católico, né? Ortodoxo. Então, aquele ali é um padre jesuíta e ele participou da Inquisição ali. Ele fez muita coisa em nome de Deus ali, como aconteceu na Inglaterra, Portugal. Então, por isso ela tem Ah, uma ênfase muito ele grande. era um inquisitor. É um inquisitor, Pá. entendeu? Enquanto tinha o reformador, que é lá em cima, de Zwingli, que é o discípulo de Lutero, e tinha, porque, pra você ter ideia, a Suíça aqui,
ela, na Reforma, ela teve uma guerra entre católicos e protestantes. No meu bairro aqui, agora não tão severamente, mas quando eu me registrei aqui, eu tinha que falar qual era o meu credo. Se eu era católico, protestante ou livre, que é chamado de Freikirche, ou igreja livre, né? Ou então é ateu. Se eu falo que eu sou protestante ou que eu sou católico, o meu dízimo já sai direto da minha folha de pagamento, direto para os cofres públicos. É igual na Já, Alemanha. já começa por aí. Só que assim, se eu for católico, na cidade onde eu moro aqui, ela é protestante. Ela é protestante. E então, se eu fosse católico, eu não poderia morar aqui. É. Se eu fosse católico, eu não poderia morar aqui. Eu tinha que morar num bairro católico, numa cidade católica. Olha, Entendeu? Ainda funciona até hoje. Tem feriados que em Zurique é feriado, né? Por causa do, 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 do protestantismo. E em Luzerna não é feriado. E quando é feriado em Luzerna por causa do feriado católico, Zurique não é feriado. E, então, a 35 quilômetros de distância. rapaz. Você vê né, a realidade muda assim de extremo. E quem gere é o Estado. E quem gera é o Estado. É A igual a igreja Alemanha, faz que a sim, Alemanha é a assim. igreja livre, eles permitem aqui, né? A igreja livre, a Freikirche, e então aí os pastores são autônomos. Interessante, né? Na É. Alemanha, a Alemanha eu acho que não há essa opção. Ou é uma coisa ou é outra. A Suíça ela é bem, falaram aí sobre neutral e etc. Ela é ecumênica, né? Ela é ecumênica, mas quem rege as leis é ela. Por exemplo, o pessoal lá do Turbante, eles queriam erigir aquelas torres aqui, como tem na França, como tem em Portugal, né? Que eles fazem as orações deles. Aqui não. Aqui não. Aqui não é permitido. Não é permitido andar de burca. Não é permitido. Então aqui não é as pessoas que chegam aqui e faz o que querem. Não, aqui tem que se integrar, então não fica. Né? Interessante, Eles né? são muito interessante. Então a gente vai vendo que ao longo da história nós percebemos que tem um sentido para todas as coisas, sabe? O problema, né, principalmente do pessoal do Brasil aí que fica comendo o que os outros estão dando, idolatra o homem, idolatra pastor, idolatra profeta, idolatra esse povo 7-1 aí que só fica querendo arrancar dinheiro dos outros, sabe? Falando em nome de Deus quando Deus não está falando nada, meu irmão. E eles não questionam, sabe? Então essas pessoas é muito fácil de manipular. Então, falar a verdade, esclarecer, abrir a mente deles, chega a ser ofensivo, né, para eles. Mas o pior de tudo é chegar no fim de uma situação, nem no fim, ou no início de um problema já proferido, não vou nem falar profetizado, não, proferido com bases na palavra e com bases no estudo, né, dessa profecia que é o livro de Enoque para esse tempo de hoje. Aí as pessoas vão falar, por que que eu não dei atenção? O É. problema do ceticista é esse, né? Que ele vai morrer por arrependimento. Então, gente, É. não perde tempo, não joga fora essa oportunidade, não. É o que eu digo, né, doutor Alex? Não precisa de acreditar na gente, não. Não acredite em nós. Questione. Faça pergunta para você mesmo. Pergunte-se por quê, por quê. Começa a questionar você mesmo. Force sua mente, force o seu cérebro a raciocinar, a pensar por si só. Pare de deixar as pessoas pensar por você. Presta atenção nas nossas lives. Nós não estamos aqui tomando partido de causa nenhuma. Nós não estamos tomando partido de causa de evangelho. Nós não estamos tomando partido de causa de placa de denominação. Não, a gente está compartilhando uma palavra com vocês para que juntos a gente possa questionar
e buscar fundamentos e mudar a rota do nosso barco, porque vai colidir no iceberg. Isso está claro. Isso é muito sério. Você está falando de iceberg, aquele bendito, né, juízo final lá, aquela geleira está derretendo. Só a misericórdia. Né? Só a Aqui misericórdia. também, aqui, Mas, ó, olha, a Suíça, eu esqueci de falar, vocês aí, gente, ó, a Suíça, aquela era glacial, ela é medida aqui na Suíça. E a cada ano, aí eles vão colocando a régua e já são mais de 2 quilômetros de descongelamento das geleiras aqui de milhares de anos. Tá lá as réguas, sabe? Em 1900 e não sei quanto. Eu não fui ainda lá presencial, vi reportagem, foi um amigo meu que é muito curioso, foi lá ver, sabe? Eles vão colocando as réguas e vai vendo esse dissecar, esse descongelamento. Direto e reto aqui em Greenwald. Em Greenwald, onde tem as montanhas mais famosas, os Alpes mais famosos, estão tendo avalanche, morreram 6 pessoas lá. Por quê? Porque estão descongelando, as placas de gelo soltam lá do topo e vem por cima de todo mundo e mata todo mundo. Suíça. E eles não conseguem prever isso. Não tem como alterar, mudar essa rota do descongelamento. Eles podem fazer neve, mas eles não conseguem fazer gelo. Entendeu, doutor Alex? Na época de esporte de inverno aqui, de esqui, se as montanhas não têm neve, eles produzem neve. Eles fazem pista de gelo, produzem neve para ter isso, sabe? Mas tem um tempo determinado. Ela dura, sei lá, eu acho que 24 horas, depois tem que repor de novo, trator para fazer compressão. É um trabalho manual grotesco. Então, eu acho que essa live de hoje aqui foi mais para a gente alertar o pessoal mesmo, sabe, doutor Alex? Alertar. A gente teve muita interferência aí, né? Eu acho que a gente precisa ter convicções do que a gente quer fazer daqui para frente. mas é a parte boa, né? Você vê que agora a gente entrou na zona de calmaria, Pois depois é. da zona de ataque, né? Faz parte, né? É por isso, gente, que vocês têm que jejuar, têm que orar, todo mundo tem que se engajar com a gente. Nós temos que estar unidos, né, convergentes nesse esforço. Mas, Tem que Rodrigo, ser. eu vou finalizar aqui, daqui a pouquinho eu estou entrando com a doutora Carla, às 18 horas daqui. Já Já são correu o nosso 22 e tempo, 40 aqui já. 1h30, 1h40 quase de live. Tá bom? Obrigado aí, meu irmão. Bom descanso aí. Que Deus abençoe. Já vai dar 23 horas aí, né? 22h40, É, né? falta 20 minutinhos Passou já. rápido. Passou rápido. Tá bom? Um abraço aí Passou. na pastora Cris, aí nas crianças Outro. aí. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, gente. Deus abençoe vocês aí. Que está firme e forte conosco aí. Soldados fiéis, leais. Deus abençoe. Amém. Tem, Amém. Amém.